Boa noite a todos. É um privilégio poder estar aqui. E me beneficio por chegar um pouquinho ansioso, mas não estava fácil de estacionar. Então achei que a gente ia se atrasar no horário, sabe? Que atraso no horário deixa a gente muito angustiado. Mas deu tudo certinho. As nossas ansiedades fazem parte de nós mesmos. Hoje nós vamos comentar sobre pensamento. Trazer algumas coisas para as reflexões de cada um. Porque, como disse um espírito, olha quem falou, um espírito trevoso, no livro Cidade das Trevas, ele diz assim: para nós o pensamento é tudo. Eles já dizem isso. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiramente, o que é o pensamento? E aí nós temos o pensamento, do latim, significa pesar, medir, avaliar, comparar. Isso dentro do dicionário. Pensamento é toda atividade psíquica. Numa acepção mais estreita, é o conjunto de todos os nossos fenômenos cognitivos, ou seja, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente responde conforme aquilo que a gente vê, ouve, fala, sente e assim por diante. Em estrito senso, o pensamento é sinônimo de intelecto, o uso da nossa inteligência para entender as coisas, para entender os outros, para entender o meio ambiente, para entender aquilo que nos rodeia. Allan Kardec já acrescenta um pouco mais. O pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Porque aqui ele já coloca o pensamento como a ação do espírito. Se nós pegarmos o cérebro físico e formos procurar na nossa massa cinzenta onde é que está a região do pensamento, nós não vamos achar. Nós temos a região motora, nós temos a região da sensibilidade, mas nós não temos a região do pensamento. Então o pensamento está na mente. E onde é que está a mente? Está no espírito. Por isso que o pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. O espírito não usa a mão. Ele usa só o pensamento. Nós precisamos da mão para pegar as coisas. Precisamos dos pés para caminhar. Muitos que não têm braços e pernas usam os pés para fazer aquilo que as mãos fariam. Agora, o espírito em si, quando nós voltarmos para o lado de lá, nós vamos usar simplesmente o pensamento. O pensamento é a manifestação, portanto, do espírito que utiliza pelo seu livre-arbítrio, ou seja, conforme a sua vontade. E quando o emitimos, ele se materializa, ele se torna até palpável e ganha um espaço por intermédio do fluido cósmico em que estamos mergulhados. Para quem não conhece o fluido cósmico, é a energia hoje que nós chamamos a energia universal. Seria o bóson de Higgs disperso em todo o universo. Hoje se sabe que o bóson de Higgs é a menor partícula, a fonte energética da qual provém todas as demais matérias, comprovado pela ciência. Naquela época não tinha esse tipo de comprovação científica. O que os espíritos conheciam? Energia. Como é que é a energia? É um fluido. Então, por isso que eles chamaram de fluido cósmico universal. E que é ele que está espalhado em todo o universo e que dá origem a todas as coisas. Uma vez emitido, o pensamento pode ser recepcionado por outro espírito. Pode ser por espírito encarnado ou desencarnado. Nós somos espíritos encarnados. A telepatia já foi comprovada pela ciência. Pesquisas de um emissor em conexão com o seu receptor, ou seja, aquela pessoa que capta o pensamento daquele emissor, em pontos bem distantes do globo, por exemplo, um no México e outro lá no Alasca,
ocorre instantaneamente. É mais rápido que a velocidade da luz. A transmissão do pensamento é instantânea. E a telepatia, todo mundo, pela ciência, já sabe que existe. Porém, os desencarnados têm maior facilidade de captar. Nós encarnados só vamos poder captar os pensamentos quando a gente tiver essa ligação telepática. Se a gente não tem ligação telepática, a gente não sabe o que o outro está pensando. Nós olhamos as pessoas perguntando: o que está pensando? O que está sentindo? Porque a gente não capta o que ele pensa ou o que ele sente. O telepata até pode conseguir isso. Alguns encarnados têm essa faculdade desenvolvida o bastante para lhe permitir que tenha a percepção daqueles de outras pessoas. Esses, então, são os telepatas. André Luiz diz o seguinte: emitindo uma ideia, ou seja, quando nós imaginamos alguma coisa, nós passamos a passar essa ideia a refletir com outras ideias que se assemelham. Então, se eu começo a pensar numa flor, quem estiver pensando numa flor estará plasmando algo semelhante à minha ideia. E essas ideias se unem. E lógico que essa ideia se torna muito mais intensa conforme a intensidade da nossa insistência em manter essa ideia. E esses pensamentos se comunicam, se unem, como diria assim, se é uma bola de neve, eles se aumentam e se fortificam cada vez mais. Por isso, quando as pessoas pensam em coisas ruins, o que acontece? Ideias ruins se unem com ideias ruins. Ideias boas se unem com ideias boas. Portanto, nós temos um dito popular que diz: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Meu filho que usa droga também é um drogado, porque ele sai com pessoas que gostam de droga. Mas nós podemos acrescentar isso aqui: diga-me o que pensas, que eu te direi quem te acompanha. Por quê? Porque nós nunca estamos sós. Sempre teremos do nosso lado, invisíveis aos nossos olhos carnais, entidades espirituais. Espíritos. Bons, medianos, maus. Depende quem vai estar comigo. O bom, o mediano ou o mau, conforme aquilo que eu estou pensando. No gibi tem aquela figurinha do anjinho e do diabinho. É isso aí. Você pensa numa coisa, você se liga ou com o anjinho ou com o diabinho. Depende do que você está pensando, o que você está idealizando. Por isso que Jesus falou: vigiai. Vigiai os seus pensamentos, viajai aquilo que você está desenvolvendo no imaginário. Porque aí você sabe quem você está atraindo para junto de si. Quem eu quero comigo? Os espíritos bons? Ou eu quero os espíritos ruins? Se eu não analiso o que eu penso, eu vou estar mais ligado com os ruins, porque eu não estou pensando nas coisas ruins. E no nosso dia a dia é muito mais fácil nós pensarmos nas coisas ruins que nas coisas boas. É, não é? Pensem bem. A gente passa o dia a dia pensando em coisas que às vezes a gente nem precisa. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, diz o seguinte: estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um, espíritos e encarnados, em diversos tipos de ondas, desde os raios super ultra curtos em que se exprimem as legiões angélicas. Então, assim, quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais elevados são seus pensamentos, suas ideias, suas ideações, as vibrações são super ultra curtos. Da mesma forma, nós temos o ultrassônico, o super ultrassônico, esse é relacionado ao som. Mas aqui nós estamos vendo a energia mental.
Nós aqui, os encarnados, em geral, as nossas oscilações mentais são ondas curtas, médias ou longas. Essas são as ondas que nós exteriorizamos. E essas ondas, nos animais, são fragmentárias. A diferença entre nós e os animais é que nós temos um pensamento contínuo. Os animais não, eles têm um pensamento fragmentário, oscilante. Ora eles pensam, ora eles não pensam. E esse pensamento gera em cada um uma aura, que é a aura vital, que é a nossa aura que cada um exprime, porque o pensamento é uma força. Então, nós podemos, quando pensarmos nas coisas ruins, que ondas nós estamos emitindo? Ondas longas. Qual a característica de uma onda longa? É densa, é escura. Quanto mais vibrátil for uma onda, mais luminosa ela é. Por isso que os seres angelicais têm uma alta luminosidade. E por isso que nós ainda precisamos aprender esses mecanismos para começarmos a trabalhar no nosso interior, a fim de elaborarmos essas chamadas ondas curtas. Seriam ondas luminosas. Não seriam tão luminosas, logicamente, que nem os seres angelicais, mas nós podemos chegar lá no futuro. Porque esse é o nosso desiderato. O nosso objetivo evolutivo, não para essa encarnação, mas nosso objetivo evolutivo como espíritos, nós já fomos muito piores. As nossas ondas já foram muito mais densas. A nossa aura já foi muito mais escura. Agora nós estamos já numa fase de ondas médias e curtas. Então, essas correntes de pensamento que formam a nossa aura vão ser, claro, de cor peculiar e com frequência peculiar pelo próprio indivíduo, que é a chamada psicosférica, a psicosfera de cada um. E isso é direcionado pela vontade. Então a gente tem que querer. Não adianta dizer eu vou, mas não fazer. Eu quero, mas não faço. Então tem que querer e atuar. Já as súplicas aflitivas, o que são súplicas aflitivas? São as orações muito emocionadas. Quando a gente ora com fervor, já ouviram esse termo? Orar com fervor. As ondas serão ondas muito curtas. Quanto mais fé, quanto mais vontade, mais curtas serão essas ondas. Portanto, mais longe elas atingirão, mais intensas elas serão e mais luminosas elas serão. Quem é que faz isso? É o indivíduo. Então a gente tem que aprender a desenvolver isso. Não é fazer aquelas oraçõezinhas decoradas, porque não tem o sentimento, não tem a vontade. Então são ondas médias, são ondas longas, são ondas que não têm grande efeito. Mas aquelas súplicas, sim, essas atingem efeitos espetaculares. Kardec diz o seguinte: basta o espírito pensar numa coisa para que tal coisa se produza. Então, nós no futuro já podemos começar a treinar isso. Nós temos que treinar esse tipo de pensamento no nosso dia a dia. Devemos aprender a fazer bom uso dos nossos pensamentos, pois eles são movimentados por energias cósmicas, ou seja, energias do fluido universal, energias de outras entidades espirituais elevadas, que as ondas curtas, ondas elevadas, ondas de amor, ondas de qualidades de bem-querer, vão se unir com ondas semelhantes. E com isso elas vão se potencializar. Então, quando ele diz aqui, o pensamento é um raio que tanto pode conduzir luz edificante,
como energias deletérias ou destruidoras. Então, nós podemos emitir coisas boas ou emitir coisas ruins. Quando a gente tem raiva de alguém, que onda a gente emite? Longa, escura. Quando a gente ama alguém, que onda a gente emite? Média ou curta, clara, luminosa. Quando a gente deseja muito bem, ondas muito curtas, muito mais luminosas. Vamos pensar nisso. Sendo o pensamento o criador de imagens fluídas, elas se refletem no perispírito, tanto do encarnado como do desencarnado, como se fosse um espelho. Então tem essa historinha aqui, que para a gente poder entender bem. É como se você estivesse elaborando um filme pela sua forma espiritual. Se um homem tiver a ideia de matar alguém, embora o corpo se apresente impassível, ou seja, nós estamos com aquela máscara que a gente não quer nada, que nós usamos essas máscaras, né? Cada vez a gente usa uma feição, às vezes rindo, mas por dentro fervilhando. O seu corpo fluido é acionado por essa ideia e a reproduz em todos os matizes. Então, os encarnados não sabem o que nós estamos pensando. Você sabe o que sua vizinha está pensando? Não. Você sabe? Você sabe? Não. A gente nem sabe em casa o que os nossos familiares estão pensando. Mas, na cabeça dele, essa pessoa executa fluidicamente o gesto, ou seja, ela desenvolve o filme de como é que ela vai fazer aquele ato que ela premeditou. O seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como no quadro, tal qual está na mente dessa pessoa. Os espíritos que estão ao lado dessa pessoa estão enxergando o filme que ele está desenrolando. É aquela história, quando eu estou conversando comigo mesmo, quantas vezes a gente está conversando consigo mesmo? Não tem isso? Alguém aqui nunca conversou consigo mesmo? Pois é. Tem as entidades espirituais do nosso lado vendo o que nós estamos imaginando e trocando ideias conosco. Assim, os nossos mais secretos movimentos da alma repercutem no nosso corpo fluido, ou seja, nosso perispírito. E, consequentemente, essas repercussões vão também se transferir para o físico. Por isso que aquelas pessoas que geram muita raiva, muita cólera, muito rancor, etc., mantendo aquele tipo de mentalização, de ações, vai gerar lesões orgânicas no futuro. Então a gente tem que estar antenado por isso. Olha o vigiai que Jesus falou. É assim que uma alma pode ler na outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. Então assim, nós para os espíritos somos livros abertos. Eles veem tudo que nós estamos desejando, querendo, imaginando. Eles sabem tudo. Quando a gente está bem quietinho, imaginando aquelas coisas, eles estão vendo. Nós nunca estamos sozinhos. A gente imagina que não tem ninguém vendo, não é? Mas eles estão vendo. Nós sempre teremos um monte de testemunhas ocultas. Se nós fôssemos videntes, nós não iríamos pensar em muitas coisas que a gente pensa. Porque a gente ia olhar para o lado e ia ver, mas aqui tem o fulano de tal, mas aqui tem aquela outra entidade, mas não vou mais ficar aqui, já vou para outro lugar fazer outra coisa, vou me ocupar a mente com outro negócio. Essa história de ficar elaborando só aquelas ideias, já vi que estão todo mundo vendo o que eu estou querendo. E é verdade. No plano espiritual não há como criar máscaras, ou se esquivar, ou se esconder. Somos reconhecidos pela nossa imagem fluídica irradiada pelo nosso perispírito. Portanto, espírito não engana espírito. Pode nos enganar a nós. Sim. Vem o fulano de tal trazer não sei o quê. De repente não é aquele fulano que está vindo, porque nós aqui não enxergamos ele. Tal imagem é decorrente dos nossos pensamentos e astros.
Acionando a vontade, poderemos traçar então novos rumos para a libertação do nosso espírito. Por isso que a gente tem que ter esse conhecimento. Porque senão, para que eu vou querer mudar? Está tão bom assim. Está tão bom grudado nos vícios, no fumo, na droga, não é? Na gula, no jogo, nas coisas que eu quero ter. E aí? Para fazer diferente, eu tenho que sair dessa zona de conforto. Eu tenho que mudar a minha vontade. Eu tenho que arregaçar as mangas e começar diferente. Por quê? Por causa das consequências. Então nós temos que analisar sempre as consequências. Para a doutrina espírita, para Deus, para as entidades superiores, nada é proibido. Tudo é permitido. Só que existe a lei de causa e efeito. Existe a lei da responsabilidade. O que é isso? Somos responsáveis. Podemos fazer o que quisermos, mas somos responsáveis. E aí? Bom, a consciência que vai dizer se estava certo ou se estava errado. E se estava errado? A consciência não vai ter paz. O pensamento não vai dar treco. E quando é que a gente alivia? Quando repara, quando corrige. Por isso que Joana diz, errar é normal, mas tem um dever moral. Que dever moral? Reparar, corrigir. É simples. Por isso que Jesus disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave, porque a gente só tem que reparar e corrigir. É simples. Mas nós dificultamos pelo orgulho, pela vaidade e tudo mais. Então, devemos comandar o nosso pensamento, pois não falhamos apenas com palavras e atos. Podemos errar muito mais com os pensamentos. O pensamento do espírito encarnado age sobre ele próprio, sobre os dos outros encarnados e sobre os desencarnados também. No caso dos desencarnados, é aquela situação, o apego dos familiares que ficaram quando um familiar morre. Por exemplo, morre a mãe, mas a filha era muito apegada à mãe, a essa mãe. O que vai acontecer? Ela não dá paz para a mãe. Ela passa a vida inteira pensando com a saudade doentia da mãe. A mãe, coitada do outro lado, não consegue ter paz. Por causa que ela capta os pensamentos. Os pensamentos são dirigidos e os envolvidos captam. Quando a gente odeia alguém, encarnado para encarnado, nós vamos ficar elaborando essa ideação negativa e cada vez a gente vai se odiar mais. Além do que, são ondas longas, enriquecidas pelas ondas longas dos espíritos infelizes, de outras entidades ruins. E aí? Qual o lucro? Nenhum, só prejuízo. Por quê? Porque toda vez que nós emitirmos um pensamento, ele tem um efeito bumerangue. Sabe o que é o efeito bumerangue? Bumerangue é aquele negocinho que o australiano tem, que atira, dá uma volta lá não sei aonde e volta para aquele que atirou. O pensamento é igual. É um bumerangue. É um míssil que sai e retorna. Mas com um detalhe. Ele reencontra iguais pelo caminho. Ele se fortalece com outros pensamentos iguais que ele encontra pelo caminho. E como é que ele volta então? Já notaram? Potencializado. Ele sai pequeno e volta grande. Se ele sai grande, volta maior ainda. Tivemos lucro? Ou tivemos prejuízo? Ter ódio dá lucro ou dá prejuízo? Alimentar a mágoa dá lucro ou dá prejuízo? Alimentar o rancor dá lucro ou dá prejuízo? É isso que nós temos que analisar. Porque o prejuízo é de quem emite. Por isso que Jesus disse, orai
pelos vossos amigos, inimigos. Claro, exatamente por isso. Por esse efeito bumerangue fortalecedor. Você vai fazer uma oração sentida por alguém que você odeia. Você vai emitir uma onda curta, ou até muito curta para essa pessoa. Você vai emitir uma onda luminosa para essa pessoa. Essa onda vai se potencializar pelos bons espíritos e vai retornar ao emissor. Quem é que teve lucro? Quem emitiu. O receptor também foi beneficiado. Tanto que dizem que Santa Mônica foi uma heroína. Por quê? Porque ela emitiu essas ondas para o filho dela durante 27 anos. Para que ele se transformasse no que ele se transformou, o bispo de Hipona. Demora, claro, lógico que demora. Mas pode acontecer as coisas maravilhosas. Melhorando então o nosso pensamento, nós melhoramos de vida física e espiritual. Por isso, mais uma vez, vigiai. Está vendo? Vigiai, que a gente está pouco falando. Allan Kardec diz assim: desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no corpo fluídico, e que uma alma pode ler na outra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Isso está bem claro. O pensamento também afeta os fluidos espirituais. Esse aqui é o entendimento de por que nós temos que pensar coisas boas. Os bons pensamentos impõem luminosidade, vibrações elevadas que causam conforto, sensação de bem-estar às pessoas e a si próprio e às pessoas a qual esse pensamento é direcionado. Então, isso traz benefício. Uma série de patologias físicas podem melhorar com isso aí. Mas a pessoa tem que ter a vontade. E não adianta só ter a vontade, tem que ter a ação também. Os pensamentos maus provocam alterações vibratórias contrárias. Os fluidos ficam mais escuros e a sua ação provoca mal-estar físico e psíquico. As depressões não melhoram. E pode até surgir doenças malignas. Infecções ficam mais suscetíveis, porque o sistema imunológico fica quebrado. A nossa função endócrina, neuroendócrina, imunológica fica alterada. A gente perde defesas. Uma gripezinha se torna uma pneumonia. E assim por diante. Porque o nosso equilíbrio orgânico ficou enfraqueceu, perdeu. Recebemos uma carga tóxica pelos pensamentos ruins que emitimos e que recebemos de volta. Obrigatoriamente. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Então a gente recebe uma carga muito ruim. Conclusão: em torno de cada pessoa, de cada família, de cada cidade, de cada nação do próprio planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia segundo a natureza moral dos envolvidos. Então cada um tem sua aura, sua psicosfera, que reflete o estado de ideias morais ou imorais que essa pessoa está vivendo. Se os afins estão mantendo esse mesmo tipo de ação, é uma área extensa de sombras negras. Por exemplo, Cracolândia. Imagine qual é a aura da Cracolândia. Precisa explicar? Não, né? Então, na nossa família, nós podemos melhorar as vibrações do nosso lar, elaborando pensamentos elevados. Por isso que é importante o Evangelho no lar. Daí, um dos efeitos físicos da prática do Evangelho no lar. Melhora a psicosfera de toda a família.
viver. Não é isso que a gente quer? Se sentir bem? Não parar? Bem-estar? Então nós temos que fazer por merecer. Jesus foi claro, cada um conforme suas obras. Nós temos essa oportunidade. A essa atmosfera fluídica associam-se os espíritos com tendências morais e vibratórias semelhantes. Segundo a lei, semelhante atrai semelhante. Então, o que acontece no Evangelho no Lar? Quais os espíritos que vão estar acompanhando aquelas pessoas naquela prática do Evangelho no Lar? Os bons, né? Nós não temos cada um protetor? Temos ou não? Você já ouviu falar em anjo da guarda? Então, quem é o anjo da guarda? Alguém que nos odeia? Não, é alguém que nos ama. Então, quando a gente faz o Evangelho no Lar, eis ali o momento adequado para que eles cheguem até nós. Por quê? Porque nós saímos um pouco da terra. A gente se desliga das coisas materiais e tenta se ligar nas coisas espirituais. E isso cria uma atmosfera adequada para a presença dos nossos bons amigos do plano espiritual no nosso lar. O que eles vêm nos trazer? Energias muito curtas, energias luminosas, energias, vibrações transformadoras. E se a gente está com a mente, com a nossa aura aberta para receber, muitos benefícios virão. Pratique o Evangelho no lar para melhorar a atmosfera da família, para receber esses influxos que só vão trazer benefício. O que custa? Quanto custa fazer isso? Boa vontade. A má vontade não deixa. Boa vontade. Então, pela modificação moral, nós atraímos as companhias. Bons pensamentos trazem boas companhias espirituais. Melhora a atmosfera fluídica em torno de si próprio e do ambiente em que vive. Somos todos responsáveis, de alguma maneira, pelo estado de dificuldade moral que vive o nosso planeta, o nosso país, nosso estado, nossa cidade, etc. Então, essa nossa modificação comportamental, nossa modificação dos maus hábitos para os bons hábitos, isso vai se refletir nos outros, na vizinhança e assim por diante, porque nós copiamos uns dos outros, nós copiamos as ideias e os comportamentos dos outros. Quando somos rebeldes, nós nos ligamos com quem? Os rebeldes. E aí o que a gente faz? Só bobagem, só porcaria. Depois um arrependimento mais tarde. Mas aí é a hora de reparar. Então, quando a gente começa já desde cedo a entender esse mecanismo, a gente não mais se deixa levar pela massa. Porque a massa é ignorante. Procure a verdade e a verdade te libertará. Do quê? Da ignorância. Cometemos as iniquidades e as atitudes insensatas por ignorância. Quantas coisas nós ainda ignoramos? Tem muito que nós precisamos aprender. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Quem disse isso? Jesus sintetizou isso tudo numa frase. Tudo que pedirdes com fé na prece será atendido. Mais simples. Pense as coisas boas que tu vai trazer as coisas boas. Se você concentrar em um pensamento, sentir a emoção relativa a ele e realmente acreditar, aquilo que você pensar vai se realizar. Você pode criar, atrair, conseguir tudo o que você quiser através do pensamento. Só não consegue porque não acredita na própria capacidade. Então nós precisamos ter fé. O que é fé? É acreditar.
Por isso que ele disse: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias essa montanha, sair daqui para lá. E aí, que montanha é essa? Não é a montanha física. É a montanha das nossas más tendências. É a montanha dos nossos vícios. Essa é a montanha que nós temos que tirar de nós. E para isso nós precisamos acreditar em nós, termos fé em nós, querermos fazer. Senão a gente nunca vai fazer. Vamos sempre deixar para amanhã. Para amanhã. Aí depois vai ficar para a próxima encarnação. Aí depois vai ficar para outra. E assim por diante. Como usar o pensamento? Então, além de vigiar, Jesus disse uma outra coisinha: orai. A prece é uma atividade mental extremamente útil, que a gente já até explicou. É uma projeção do pensamento a partir do qual irá estabelecer uma corrente fluídica energética, cuja intensidade dependerá do valor vibratório de quem ora. E nisso reside o seu poder de alcance. Então, orar com palavras não adianta. Não é pela multidão de palavras que sereis atendidos. É pelo sentimento que você bota ao expressar aquele pedido. É essa onda curta ou muito curta que é chamada fé fervorosa cria. E isso é treinamento. A gente não aprendeu a escrever? Não treinou para isso? Quem é músico e não aprendeu a tocar o instrumento? Não treinou para isso? É a mesma coisa. Os bons hábitos não caem de graça. Os bons hábitos têm que ser cultivados, têm que ser trabalhados. E aí existe esforço próprio, vontade. Logo, se o pensamento é dirigido para um ser qualquer na Terra ou no espaço, encarnado, desencarnado ou vice-versa, se estabelece uma corrente fluídica ligando um ao outro e transmitindo esse pensamento. Então, os nossos bons espíritos nos emitem suas ideias. Eles não fazem as coisas para nós, mas eles nos transmitem a inspiração. E aí? Nós captamos a inspiração. E aí? Nós fizemos o que eles dizem? Ou nós fizemos o que o nosso orgulho diz? Ou nós fizemos conforme a nossa vaidade? Ou nós fizemos conforme o nosso egoísmo? É isso que a gente tem que analisar. Vigiar é analisar isso. Por essa corrente fluida que o nosso pensamento, movido pela força de uma grande vontade, pode ajudar almas a distâncias incalculáveis, encarnadas ou não. Já tem trabalhos de Harvard, já tem trabalhos de São Paulo, de medicina, em que pedem para as pessoas orar pelos doentes, e os doentes têm significativamente uma melhora no tratamento do que aqueles que não recebem as orações. Então, isso já tem reflexo, inclusive comprovado pela ciência, inclusive com alterações de exames laboratoriais, atividade das imunoglobulinas, dos linfócitos e assim por diante. Então, quando a nossa prece alcança esse teor de fé e chega a ser expressão profunda da alma para com Deus, aquela fé fervorosa, Deus que nos responde nos dando força para as lutas do mundo. Ou seja, eles não vão solucionar o nosso problema, eles não vão nos dar força. Vão nos energizar para a gente enfrentar os problemas do mundo. Vão balsamizar os nossos desalentos. Vão trazer calma para as nossas tristezas. Vão trazer explicações para as dúvidas. Mas por que isso? A gente não faz isso. Por que só para mim? Por que Deus permite? Não é assim que a gente faz? Então, essas inspirações vão fazer que a gente comece a entender melhor isso aí. E daí surge
a esperança e a força interior que a gente tem para poder agir no sentido de fazer o que nós precisamos fazer para corrigir o problema, para vencer o obstáculo, para superar o drama, e assim por diante. Mas poderemos dizer, mas eu estou com uma doença incurável. Incurável para o corpo. Essa doença incurável para o corpo é a cura da alma. O que precisa ser curado? O corpo ou o espírito? Qual é o ser eterno? O corpo ou o espírito? Qual é que vai continuar existindo? O corpo ou o espírito? Então, se o corpo está com uma doença incurável, é porque a alma está se curando de um grande desequilíbrio do seu passado. Tanto que um ex-colega meu, que morreu de câncer, depois voltou numa mesa mediúnica e disse: o câncer que eu tive foi uma boutique para a minha alma. Permitiu que eu me embelezasse, me libertasse de um monte de dramas de nonsense. Vamos pensar nisso. Portanto, a prece pelos inimigos, pelos doentes, tem poder, porque é uma caridade na sua forma mais pura. Queremos fazer a caridade? Está aí, ó. Método simples, bom, barato e útil. Toda prece é uma caridade moral, principalmente se for para os inimigos, para os doentes, para os drogados, para os necessitados, para os suicidas, para os criminosos. Ore pelos outros. Isso é caridade moral. Mas você vai ter que dispor um tempo para isso. Você vai ter que se dispor. E nessa prece você vai ter que botar a vontade. Você vai ter que botar o sentimento. Não simplesmente Pai Nosso que está no céu santificado. Não adiantou nada. Tem que botar o sentimento. Tem que exteriorizar esse sentimento de afeto. Tem que querer o bem para essa pessoa. Mas eu odeio ele. Queira o bem. Ele não está na tua frente agora. Você não está vendo ele agora. Ele está de costa. Creia. Deseje o bem. Faça uma transmissão de amor para ele. Todos os dias. Mas ele me fez tão mal. Tudo bem. Ele tem sua culpa, tu tem a tua. Te liberte. Se você alimentar a raiva, o desejo de vingança, a doença é tua. Se você se libertar, melhor, tu está livre. Ore para ele. Faça isso diariamente. Ao longo do tempo, essa pessoa vai receber essas vibrações luminosas. Ela vai mudar a conduta. Eu já tive experiência. Vários amigos meus já me disseram: realmente isso funciona. Faça experiência. Vidas são experiências, não são? A gente já aprendeu tudo? Não. Estamos aprendendo coisas? Sim. Como é que a gente aprende as coisas? Fazendo experiências. Experimente. Qual é o mal em desejar o bem a quem me deseja o mal? Qual é o prejuízo que eu estou tendo? Dentro dessas explicações que nós tivemos, só estou tendo lucro. Então, como eu já sei dessas coisas, se eu orar por ele, eu vou ser mais beneficiado. Principalmente porque eu vou me libertar do meu drama de consciência. Então, vamos ser inteligentes. O orgulho não é inteligente. O egoísmo não é inteligente. Eles são teimosos. O inteligente é aquele que tenta superar a si próprio. E aí sim, ele vai recolher os louros dessa experiência vitoriosa. Então, nós somos o que pensamos. E, junto com isso, nós estamos construindo o que nós vamos ser. É aquela frase que Jesus disse: a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando é que vai ser a colheita? Algumas nessa existência, outras na próxima existência, outras na outra ainda. Então nós temos que pensar em colher o quê? O joio ou o trigo?
individual. A plantação é livre, mas a colheita é inexorável. Então vamos começar a aprender a plantar o trigo, que ele vai florescer e vai nos trazer mais alegrias na próxima. A de hoje a gente já sabe como é que é. O nosso próximo dia de amanhã já pode ser modificado se a gente começar uma plantação nova hoje. Isso é inteligência. É usar a nossa capacidade de começar a fazer novas experiências. O que nós vamos cultivar na mente vai se refletir no nosso corpo físico. Isso nós já explicamos. O hábito de orar gera saúde mental e física. Qual é a dificuldade em criar um hábito para orar? Ah, isso é brega. Isso é coisa... Não é para nós. Não, isso é ser inteligente. Os maus hábitos eu já tenho. As más tendências eu já tenho. Os vícios eu estou trazendo todos. Eu nasci curado dos meus vícios? Não. Eu nasci livre dos meus maus hábitos? Não. Eu nasci pedindo o quê? Uma chance para poder começar de novo e superar os meus vícios, os meus maus hábitos. Quem é que pode me ajudar a isso? A oração. A oração vai trazer os meus bons amigos, eles vão me dar força, que nem a gente já viu, vão me dar aquela coragem para mim começar a fazer a minha transformação interior. Quem vai ser beneficiado? Aquele que ora. Então, crie o hábito de orar. Vai sempre emitir cargas luminosas e receber cargas luminosas. E deixar de emitir cargas escuras e receber cargas mais escuras ainda. A repetição gera um novo condicionamento. Isso está bem explicado. O que tem valor, além da intenção, é a ação. Portanto, não adianta só palavras, tem que fazer. E o silêncio para orar é interior, ou seja, nós temos que nos desligar das nossas queixas, dos nossos problemas. Não fique pensando, esquece as coisas. Comece uma coisa nova. Entre para dentro de si. Por isso a meditação. Faça um momentinho de meditação, de relaxamento interior. Prende-se numa coisa só. Isso vai gerar as condições para depois fazer uma oração simples. Não é horas de meditação, é minutos de meditação. Porque nós não temos capacidade de ficar horas meditando. Nós conseguiremos fazer alguns minutos de meditação. Então isso não leva muito tempo, não. Só que tem que ter boa vontade. E fazer todos os dias. Quem tem problema de pressão não toma remédio todo dia? Toma. Quem tem problema de diabetes não toma remédio todo dia? Toma. Orar é um remédio. Santo remédio.